Fala galera, paz e Pentecostes! Hoje eu quero falar sobre um tema que para nós jovens é um grande desafio, que é sobre a castidade. Já convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Eclesiástico, no capítulo 26, nós vamos meditar no versículo 20. Antes de tudo, já quero quebrar uma palavra que o mundo tem falado em seu coração. O mundo tem falado, zombado dos jovens que estão optando em viver a santidade, quando se decidem pela castidade, de que a castidade é um ato para os covardes, para os fracos. Mas você vai ver nessa meditação que é justamente o contrário, que a castidade ela não é para os fracos, a castidade ela é para os fortes. Aqueles que realmente amam a Jesus Cristo e desejam viver segundo a sua vontade. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, viva a castidade como um estilo de vida. Eclesiástico capítulo 26, versículo 20. E não há medida que determine o valor de uma alma casta. E não há medida que determine o valor de uma alma casta. Isto é, todas as riquezas da terra, todas as honras, todas as dignidades não lhe são comparáveis a uma alma pura, diz a Sagrada Escritura. Por isso, no Sermão das Bem-aventuranças, o Senhor, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, ele vai dizer: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Os santos descobriram o valor e a importância de se viver a castidade. E eles deixaram para nós vários escritos. Quero pegar para você aqui algumas frases, alguns ensinos de santos. Então, São Pedro de Damião, ele vai dizer que a castidade é a rainha das virtudes. Santo Éfrem, que era um grande homem espiritual, ele vai comparar a castidade como a vida no Espírito. São Cipriano, ele diz que é por meio dela que se alcançam os triunfos mais esplêndidos. Quem supera o vício contrário à castidade facilmente triunfará de todos os demais. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza, facilmente cairá em muitos outros vícios e se fará réu do ódio, da injustiça e das paixões desordenadas. Você consegue compreender o valor e a importância da castidade? Então os santos vão dizer que se você conseguir controlar esse impulso, essa paixão que tem dentro do seu coração e ordenar essa paixão para viver segundo o Espírito e não segundo a carne que está no seu interior, facilmente você terá uma virtude, uma força para vencer todas as tentações exteriores. Então, o grande problema da humanidade é justamente porque as pessoas não aprenderam a viver a castidade. E hoje elas vivem dominadas pelo prazer, numa vida de libertinagem. Então, o homem que não consegue dominar os seus próprios instintos, ele se torna escravo de si mesmo. O que é a castidade? A palavra casto significa puro. Então a pessoa que é casta é uma pessoa que busca e vive a pureza do seu coração. É uma pessoa que vive com a intenção de viver a sua vida consagrado a Deus, vivendo conforme a vontade de Deus. A pessoa que tem um coração puro é uma pessoa que vive com um coração que é constantemente renovado pela ação do Espírito Santo. Por isso, essa pessoa se torna livre, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, São Paulo vai falar que este é o propósito a qual Cristo nos salvou. Então ele vai dizer que é para a liberdade
que Cristo nos resgatou. E no versículo 13, um pouco mais adiante, ele vai fazer uma exortação. Por isso, continueis firmes e não vos deixeis cair no jugo da escravidão. Então o homem cheio do Espírito Santo é o homem que é senhor de si mesmo. É o homem que é livre de suas paixões. A castidade na via moral, ela se resume não apenas a um ato. Então muitas pessoas são virgens e não são castas. Muitas pessoas não têm relação sexual ativa, mas ainda assim não têm um coração puro. Eu posso ser virgem, eu posso não ter relação sexual e ter uma mente depravada, vivendo escravizado pelas minhas paixões, pela sexualidade, por uma vida erótica, com vícios como a masturbação, a pornografia, tantos males que atingem a nossa sociedade. Então a castidade, ela se refere a essa pureza de coração como um estilo de vida. Por isso, a castidade ela não é só para aquele que é solteiro, mas a castidade é para todos os estados de vida. Então aquele que é solteiro, ele é chamado a viver a castidade se abstendo das relações sexuais que estão fora do matrimônio. A única relação que é abençoada por Deus sexual é a relação que acontece no matrimônio. Isso também se equivale para aqueles que são namorados e noivos. Qualquer ato sexual que não está debaixo do sacramento do matrimônio é pecado. Para aqueles que estão casados, também vale esta regra. São chamados a viver a castidade. Então eu sou casado, eu não posso ter outra relação sexual fora do matrimônio. Qualquer outra relação sexual fora do matrimônio é pecado. Pecado do adultério. Mas ela vai muito mais do que o ato sexual em si. Jesus ele vai ensinar que o pecado não está no ato, mas está na intenção do coração. Então nós precisamos ir configurando o nosso coração à mente de Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo. Por isso Santo Agostinho ele vai trazer para nós essa realidade, que a castidade ela é uma luta, ela é um combate espiritual. E ele vai chamar o homem que consegue disciplinar as suas paixões interiores como um herói. Então, sobre a castidade, ele vai falar assim: grande, portanto, é a excelência da castidade. Mas também terrível é a guerra que a carne nos declara para nos roubar. Nossa carne é a arma mais poderosa que o demônio tem para nos destruir. E dificilmente alguém vai conseguir sair ileso deste combate espiritual. Então nós precisamos lutar para viver uma vida de castidade. O próprio Santo Agostinho passou por esse combate espiritual. Antes da sua conversão, ele era um jovem devasso que vivia em prostíbulos, um jovem que nunca viveu o mandamento da castidade. Quando ele se converteu, ele passou a ter esta luta no seu coração. Então ele dizia para o Senhor: Senhor, dai-me hoje a castidade, mas hoje não. E novamente ele caía no pecado, chorava, e novamente ele entrava em oração e dizia para o Senhor: Senhor, dai-me a castidade. Vinham as tentações e ele dizia: mas hoje não. Até que um dia ele tomou o firme propósito no seu coração e disse: Senhor, dai-me hoje a castidade, decidindo de todo o seu coração. E nesse momento ele começou a viver uma vida de santidade. São Francisco de Assis, que também se converteu como jovem, um dia ele foi assaltado em suas visões por uma manifestação diabólica. Então o diabo se manifestou como uma mulher, querendo seduzir São Francisco.
E ali, naquele momento que ele estava sofrendo aquela tentação, a única arma que ele teve foi tirar a sua roupa e sair correndo. A primeira vez ele tirou a sua roupa e ele se jogou numa roseira cheia de espinhos. Diz a tradição da igreja que neste local, até hoje, quando nascem as rosas, não nascem mais nas roseiras espinhos, mas somente flores. Lá é conhecido como as Flores de São Francisco. Uma outra vez ele se jogou no gelo, no frio, no inverno. E os seus discípulos, vendo ele rolando lá na neve, começaram a perguntar para ele: Francisco, o que você está fazendo? E Francisco começou a falar: eu estou orando. Orar é isso, é lutar para fazer a vontade de Deus. Para viver a castidade, nós precisamos de 2 elementos. E esses elementos precisam estar unidos, como 2 pernas para andar, como 2 asas para voar. Nós precisamos da graça, que é a misericórdia de Deus, o poder do Espírito Santo, mas também nós precisamos tomar uma decisão em nossos corações. Os santos não foram pessoas que não tiveram imperfeições, que não sofreram tentações, mas foram pessoas que tomaram a decisão de ser santos. Santa Teresinha do Menino Jesus, ainda jovem, ela vai dizer para Jesus: eu quero ser santa por inteira e não pela metade. Então, o dia que nós tomarmos essa decisão no nosso coração de sermos santos, nós vamos começar a receber a graça para vivermos em maior grau de santificação. Quero convidar você a buscar essa graça. Primeiro, na oração, clamando ao Senhor o dom da castidade. E também lutando no dia a dia, exercendo esta virtude. A virtude de viver como uma pessoa que tem uma alma casta. Que Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. Fogo!